Paz, irmãos. Eu me chamo Marcos. A paz, eu me chamo Rosângela. Estamos há 28 anos na 8ª Igreja de Nazareno congregando. E assim como nós, eu acredito que vocês também estão sentindo muita falta do culto presencial, da comunhão com os irmãos. Mas eu queria dizer para você que nós estamos orando por você e pela tua família e que tudo isso logo vai passar e nós vamos estar reunidos novamente como família. Agora eu queria deixar um versículo para os irmãos, a qual eu me apego muito nele, e ele tem abençoado muito eu e minha família. Está em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Os irmãos possam estar meditando esse versículo para que ele possa estar nos abençoando a mim e a nossa família e as suas famílias. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus, logo estaremos juntos, isso logo vai passar. Amém? Amém, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Bom dia, graça e paz. Hoje nós estamos começando, vamos falar um pouquinho diferente do que acontece nos domingos de manhã, mas mês de maio é um mês que se comemora a família. Disse que maio é o mês da família, embora mês da família são todos os meses, todos os dias do ano. Mas pensando sobre isso, nós decidimos falar sobre 5 fases de um casamento. Falar um pouquinho sobre esse dia a dia, sobre esse tempo que a gente está vivendo, mas trazendo essas fases e falando como a gente pode melhorar nesse tempo de crise em que nós vivemos. Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Senhor, que a sua palavra, ela mesmo fale e que ela possa frutificar nos corações. Nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor tem nos dado famílias segundo o seu coração. Famílias abençoadas. Ó Deus, famílias separadas por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Estamos aqui nesse domingo aqui, mais uma live aqui da 8ª Igreja. Você que é casado, você que está nesse tempo de quarentena aí em casa, a gente tem uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, verso 41. Mateus capítulo 5, verso 41. É uma passagem conhecida, mas vamos trazê-la à luz dos dias de hoje, né? Diz assim: se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas. Então, 1 milha equivale a 1.600 metros. 2 milhas, 2.000, 3.200 metros. Então, a gente vai trazer essa palavra de Deus para o seu casamento em 5 fases. A primeira fase que a gente vai falar nessa manhã é sobre os primeiros 800 metros do seu casamento, que é a fase de transição e adaptação do casamento. São os primeiros passos que você dá quando você casa, quando você começa a conhecer a sua esposa, começa a iniciar a união do casamento. Justamente nessa fase é a etapa fundamental para que o casal venha a saber sobre finanças, sobre como planejar a vida de casados, onde vai morar, se vai comprar um bem, se vai planejar filhos no futuro, conhecer os pais da noiva, conhecer os parentes um do outro. E nessa fase, cada um vem com a sua bagagem. Então essa fase ela é inicial, mas ela é muito importante, mas ainda não chegou na milha ainda. Você está próximo de chegar na primeira milha do casamento.
Então, nessa fase, a sua relação com a família, ela é muito importante. Então, você tem que ter a paciência, a confiança, a tolerância de saber que uma vida de casado, ela começa assim. Ela começa ali na lua de mel, começa com saber o que a esposa gosta, o que o marido gosta, mas nem sempre é mil maravilhas, mas a gente precisa saber que essa primeira fase, ela é essencial em todo o casamento. Talvez você não tenha filhos ainda, mas talvez já tenha uma bagagem que você trouxe, que é os filhos. Mas essa seria a lógica correta, né? Esse primeiro 800 metros da primeira milha, você está caminhando com a sua esposa e pedindo a ajuda de Deus nesse casamento aí. É interessante que talvez você esteja vivendo essa primeira milha nesse momento de crise no país. E essa primeira milha é aquele momento tão gostoso que tá só os dois, que você pode sair, pode passear no shopping, ainda não tem filhos correndo, não tem, você pode assistir o filme que você quiser, pode fazer aí as maratonas Netflix, você pode sentar os dois no sossego, ler um bom livro, um devocional para casais, aproveitando esse tempo de crise, esse tempo de quarentena. Talvez vocês estejam os dois em casa, então aproveite esse tempo a dois para desenvolver as regras de intimidade, para saber as preferências um do outro. Esses são os primeiros 800, e nos 1.600 metros, que é a primeira milha, a gente chega ali na consolidação e a chegada dos filhos. A lua de mel já passou, o processo de adaptação também já passou, a gente já conhece as chatices um do outro, já conhece as qualidades também um do outro. É um momento em que pode haver desavenças, mas elas começam a ser menos frequentes, porque a gente já sabe o limite do outro. É quando começa a chegar os filhos, porque você já se estabilizou de alguma forma, já pensou sua casa, já está o trabalho. Então esse é o momento que as crianças começam a chegar. Eles ainda estão naquela fase dos pequenos, onde a gente vai organizando os papéis em casa, de ajuda mútua. E é por isso que o texto ele fala, olha, você caminhou uma milha, então não desista na primeira milha, continue na caminhada. Não desista nos primeiros 800 metros, foi só uma fase, é adaptação, está se conhecendo. Vamos para a próxima fase, 1.600 metros, caminhamos a primeira milha, os filhos estão chegando, temos responsabilidades diferentes. Nessa etapa é importante que nós tenhamos cuidado, o cuidado de não substituir a companhia um do outro pela companhia dos filhos. Muitos casais nessa fase acabam substituindo a companhia do marido pela companhia dos filhos. Então, nessa primeira milha do casamento, eu lembro que mal tinha coisa assim lá em casa, né? Não tinha só tinha um fogão, né? Não tinha geladeira, não tinha móveis. E então nessa primeira milha ela é muito interessante, porque a gente começa a planejar o que a gente quer fazer, né? O tipo de trabalho que a gente quer fazer, se a gente vai trabalhar por conta, se vai trabalhar numa empresa. Então essa primeira milha ela é fundamental para o casal planejar junto, né? Exatamente. É importante que aprendam onde a gente quer ir, que tenham o alvo e o objetivo, onde nós queremos chegar. Era legal porque essa fase dos dois, eu lembro que nessa primeira milha de caminhada, quando a gente chegou nesses 1.600 metros, aí, nessa caminhada da primeira milha, a gente ia passear no shopping e nós já começávamos a sonhar com filhos. Era o momento que a gente começava a pensar sobre isso. Nós já tínhamos passado a fase da adaptação e agora começava a vir um novo anseio. Qual é a fase que você está? Aproveite esse tempo que a gente está de quarentena, mesmo quem está saindo para trabalhar,
você vive um momento diferente. A sua família vive um momento diferente. Você que tem filhos pequenos em casa, por mais que você esteja saindo para trabalhar, você vive um momento onde, quando chega o fim de semana, você que no final de semana, no sábado, pegava a garotadinha, ia passear lá no Taquaral, ou ia para um parque, ou ia passear no shopping. A gente não pode fazer isso nesse momento. É hora de ficar em casa. Então, não se tem muito para onde ir. É um momento para cultivar a vida em família, para brincar com os filhos, para estar junto, para que eles vejam pai e mãe juntos em casa, nos afazeres domésticos, preparando a comida. É momento de celebrar a família, não só nesse mês que é o mês de maio, mas em todos os dias do ano. E aproveite esse tempo de crise para crescer. É isso aí. E voltando a questão das milhas, né? A primeira milha, ela é fundamental e muitos casais não aguentam chegar nessa fase do casamento. Eles desistem antes de chegar na primeira milha. Só que a Bíblia, ela é bem clara, né? Se te obrigarem a andar mil milhas, uma milha, né? Aí Jesus, ele ensina, vamos percorrer mais uma milha, que essa é a fase, talvez ela é a fase da transformação do casamento. Então, andar a segunda milha no casamento, ela é totalmente diferente, porque você já está preparado para esse casamento. Tem gente que com 10 anos já está na segunda milha, ou com 15, com 20 anos de casados, né? Tem gente que está já na segunda milha, mas ainda não tem filhos ainda. Mas é a hora de já começar a planejar, porque o casamento, ele começa, quando você já tem o filho na segunda milha, o filho já está adolescente, né? Aí não é somente o filho adolescente que segundo o pessoal fala que o adolescente dá trabalho, né? Mas se você já planejou a primeira milha, esse adolescente, ele não vai dar trabalho, ele vai ser abençoado, né? Então a gente tem que saber que na segunda milha do casamento, ela não terminou o casamento ainda, ela vai até a morte, né? Até a morte, que a gente vai falar sobre isso agora. A transformação na segunda milha é o momento em que o casal já está, de certa forma, estabilizado. Mas é tempo da vida a dois de recuperar os pequenos gestos, porque no corre-corre, na fase dos filhos adolescentes, eles querem sair, eles têm gás, e é cada um para um lado, e leva um, traz outro, busca um, leva o outro. Mesmo quando eles estão envolvidos na igreja, traz na igreja, depois busca na igreja, eles vêm para ensaio, eles vêm para JNI. Então, eles têm tantas atividades no dia a dia. Nesse momento de crise, nós queremos desafiar você a aproveitar o seu adolescente, a aproveitar o seu jovem que está em casa, para ouvi-lo, para ser parte daquilo que ele gosta de fazer, para jogar videogame com ele, para jogar um jogo com ele. Aproveite esse tempo para trazer comunhão, para trazer essa transformação na sua família. Talvez nessa caminhada, nesse início de segunda milha, você tenha perdido a mão, talvez seu filho tenha se tornado tão distante de você. Aproveite esse tempo, que não tem como você levar ele para o shopping, não dá para você, vou deixar no shopping, ele vai ao cinema, ou vou levar lá para a JNI no sábado à noite, também não está tendo. Então tudo é online. Aproveite o tempo que vocês têm de estar em casa para cultivar a amizade, para restaurar esse relacionamento, a parceria, o diálogo, a tolerância uns com os outros. Isso, nessas 1.600 metros, na segunda milha, nessa fase aí do amadurecimento do casal, também tem a questão do hobby, né? A minha área é eletrônica, mas eu tenho como hobby direito, né? Então, vários colegas meus que estão precisando de uma ajuda jurídica, eu vou lá, pesquiso e faço. Então, é a área do hobby, a área de você fazer coisas diferentes. E isso aí ajuda no seu casamento, porque você não fica naquela monotonia do casamento.
você está sempre buscando coisas diferentes para fazer, né? Isso, descubra coisas. Descubra coisas que vocês gostam de fazer em comum. A gente gosta de algumas coisas em comum e outras coisas são totalmente diferentes. Mas nesse tempo a gente tem descoberto algumas leituras, a gente tem descoberto alguns cursos que nós gostaríamos de fazer juntos, além de cursos de casais, além de cursos sobre casamentos, além de cursos sobre filhos, mas outros assuntos que nós gostaríamos de ter como conhecimento. Então, aproveite, crie conexão um com o outro. Nós precisamos estar conectados um com o outro. É assim que a gente não vai desistir na primeira milha, porque muitos são os desafios quando a gente caminha como casal, quando a gente caminha como família. Muitas vezes a gente quer desistir na primeira milha. O desafio do Senhor nesse texto, e é um texto que não tem nada a ver com casamento, mas nós estamos utilizando aqui para exemplificar essa jornada de vida a dois, para entender que em todas as áreas da nossa vida nós somos desafiados a permanecer, a perseverar. As dificuldades, elas vão acontecer na primeira milha, no início do casamento, na segunda milha. A questão é, nós precisamos estar decididos a não desistir. Nessa segunda milha, a gente tem que saber que com esse tempo de pandemia e muito tempo em casa, você tem que fazer coisas diferentes. Aprender a fazer a comida, aprender a cuidar de filhos, aprender a resolver conflitos. Então, você precisa saber que o casamento, na primeira milha, tudo bem. E já na segunda, além de continuar o casamento, você tem os desafios da vida, né? E agora, passando essa fase, de quem já está nos 2.400 metros, já está na estabilização da sua vida de casal, né? E também o ninho pode estar começando a ficar vazio nessa época. Os filhos vão para a faculdade, alguns casam. Então você volta igual no início, né? Sozinhos, como entrou no casamento, vocês ficam sozinhos novamente quando está nessa fase do casamento. Só voltando na fase onde a gente está vivendo, que é a nossa fase, nesse tempo agora de crise, o Fábio está se revelando um ótimo cozinheiro. Ele já descobriu fazer na panela elétrica batata rústica. Então, assim, tá quase um MasterChef. Então eu chego, aí o bifinho está pronto, eu estou trabalhando num horário diferenciado, então eu chego em casa depois das 14h, o almoço está pronto, ele pegou férias, ele conseguiu adiantar as férias para ficar com nossa filha, e ele tem, eu tenho descoberto nele um MasterChef. Não fazia e agora está fazendo. Então é isso que a gente quer trazer, essa coisa do cotidiano, que é possível você melhorar, é possível você se redescobrir. Então quando eu chego em casa, como ele está em casa, nós temos tempo de sentar, de fazer cursos, de ler, de estarmos juntos, coisa que na correria do dia a dia nós não conseguimos ter tanto tempo. Aproveite esse tempo para solidificar ainda mais o seu casamento. Se não está sólido, aproveite este tempo para torná-lo sólido. Quando você chega no final da segunda milha, porque você decidiu não desistir diante dos desafios da primeira, os filhos se foram ou estão indo, o ninho começa a ficar vazio, eles já não dependem tanto de você, aqueles que o ninho ainda não estão vazios, mas os filhos já são adultos, já são maior de idade, já saem sozinhos e vocês estão ali. A vida a dois, ela ganha uma nova dimensão, porque a gente já não tem que preocupar o tempo todo com o filho, correr atrás, já tomou banho, já fez lição de casa. É o momento onde você vai retornar
lá ao início dos 800 metros, onde é mais fácil, com uma diferença, que agora você tem maturidade. Nos primeiros 800 metros, a imaturidade impera. Os dois são novos, estão se conhecendo. Aí agora, no final da segunda milha, já é diferente. O diálogo é mais fácil, a tolerância às diferenças também é maior. Precisa haver os risos dos erros mútuos. As críticas, elas acontecem de forma muito mais amável. É o tempo de investir em atividades a dois que vão continuar fortalecendo a vida matrimonial. Não é que acabou. O investimento de um relacionamento, o investimento de uma família, ela nunca acaba. Porque nesse momento da segunda milha que você decidiu caminhar, onde a sua vida está estabilizada, chega o presente de Deus, que são os netos. É isso aí. E lembrando que essas fases do casamento, ela é o tempo certo de Deus, né? Mas se você atrasou em alguma dessas fases, quis chegar primeiro, que é a esposa, você está agindo sozinho. Porque chegando no final da corrida, você chegar sozinho tem algo errado. Você tem que chegar com a família inteira. Não é com a família em pedaços, né? E tudo isso aí faz parte do matrimônio, da vida matrimonial. E finalmente, chegando no final da segunda milha, que serão os 3.200 metros, que já é na fase que você já está aposentado, que seus filhos já casaram, que agora você tem que usufruir todo aquele tempo que você construiu no início da corrida. Você tem que agora usufruir desse tempo, né? Porque vai vir os netos, vão chegar novas mudanças nesse relacionamento. Então você tem que desfrutar essa vida de idade, né? A gente tem bastante casais aqui na igreja que já está nessa fase e não tem aproveitado essa fase, por justamente não ter separado cada fase da corrida, né? Utilize, desenvolva em cada fase. Aproveite cada fase e se prepare para a última fase da jornada, de viver os dois juntos. É legal porque eu vejo muito isso na vida dos meus pais. Meus pais desenvolveram, correram, era uma vida muito corrida, sempre com igreja, com trabalho, e de repente eles chegaram então nos 3.200 metros, a jornada de uma segunda milha, de envelhecimento, de estabilização, e hoje eu os vejo usufruindo de envelhecer juntos, de estarem juntos, de curtir a vida a dois. Nesse período de quarentena que eles não estão saindo de casa, que a gente leva as coisas para eles, a gente vê eles estão lá os dois, leem a Bíblia, fazem a oração, preparam ali. Então é isso, a vida em família, ela é simples. A gente aqui complica, a gente quer enfeitar demais. Não precisa enfeitar, basta seguir alguns princípios que são básicos. Talvez você já esteja tudo bagunçado na sua caminhada e você fala assim, e agora? Como é que eu faço? E agora você para, respira e começa como se fosse do início. Mas eu já tenho filhos, já estão na adolescência. Comece como se fosse do início. Você precisa estabelecer onde eu quero chegar. Onde eu quero que o meu relacionamento chegue. Se você começar a pensar todos os dias que não dá certo, não tem mais o que fazer, não tem solução, verdadeiramente não tem solução. Mas se você colocar diante de Deus e disser não tem solução, Deus vai me dar sabedoria, direção e graça para restaurar a fase do casamento que eu estou vivendo. Eu não quero caminhar separado, um para um lado, outro para o outro. Nesse momento da estabilização, ninho vazio e o envelhecimento juntos, eu não quero estar caminhando eu para um lado, meu marido para o outro. Eu quero
quero resgatar a companhia um do outro. O propósito de envelhecermos juntos é podermos fazer companhia um para o outro, porque enquanto temos vigor e saúde, é o tempo que nós estamos caminhando, trabalhando, correndo. E depois disso, nós precisamos sempre, nós já precisamos resgatar companheirismo, resgatar sempre comunicação, respeito não pode faltar. Resgate aquilo que foi perdendo no seu casamento, na sua família, não só marido e esposa, mas com os filhos. Então, amados, o casamento, ele, dentro dessa crise, a crise é somente mais um step para o seu casamento, não é o fim. Essa crise, ela é passageira. O casamento, ele é para sempre. Então, não é uma crise que vai desmoronar seu casamento. E sim, seu casamento ele tem que ser superior à crise, não só essa, como outras crises que acontecem no casamento. Então, como diz a palavra de Mateus, né? Se te obrigarem a andar 1 milha, ande 2, né? Porque só assim você consegue vencer as fases de dificuldade no casamento e da vida, né? Da vida. Se você desistir no meio do caminho, você nunca vai saber o que de fato teria no fim da jornada. Se você não faz todo o trajeto, não há como saber o que te espera no fim da jornada. Vencedor não são os que nunca erram, mas são aqueles que permanecem até o fim. Por isso o texto diz isso. Caminhou 1 milha? Não desista ainda. Não volte para trás. Continue, siga em frente. Ande a próxima milha. Libere sempre perdão para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua família. Estabeleça a paz na sua casa. Não permita que as dificuldades, que as lutas roubem a alegria do convívio em família. Viva maio como mês da família e viva todos os meses do ano como meses da família na sua casa. Que todos os dias na sua casa sejam dias de alegria, dias onde a sua família celebra o amor, a graça, a bondade, a salvação, a transformação do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Siga em frente, siga para o alvo, siga em frente, não olhe para trás. Se aperfeiçoe, busque. Essa semana nós estamos começando como casal, um curso com o pastor Josué Gonçalves, serão 4 aulas. Porque nós não podemos desistir no meio da jornada. Nós queremos continuar caminhando nessa fase da consolidação, mas queremos ir para a transformação, a estabilização e para o envelhecimento juntos, se assim Deus quiser. Porque nós queremos estar e permanecer casados para sempre, até que a morte nos separe. Amém. Então, não desista, tá? Então, se você está tendo esse tempo para ficar em casa agora, que está em quarentena, para quem pode, aproveite, tem muitos cursos para casais online, está tendo, todos sem custo, né? Então, para quem tem internet, quem tem celular, fique à vontade, não se prenda a ficar só assistindo coisas, né, do mundo. E para finalizar, vou deixar uma frase aqui, né? Então, se você que é solteiro, quiser transformar o mundo, transforme antes de casar. Porque depois que casa, né, depois nem o controle de remoto de casa consegue mudar, né? Então, mude antes de casar. É verdade. Vamos orar, então? Pai de amor, nós te bendizemos. Obrigado pelo seu cuidado para conosco. Obrigado porque a sua palavra, ela nos desafia a não desistir, a continuar. Nós oramos então por cada família
cada família dessa igreja, cada família representada. Deus, nós oramos pelos nossos jovens, para que eles tenham clareza e façam escolhas certas no relacionamento. Deus, nós oramos para que tenhamos famílias restauradas, famílias, Senhor, abençoadas, famílias enraizadas na sua palavra, famílias em unidade uns com os outros. Nós oramos, Pai, para que se cumpra a sua palavra na vida de cada uma das nossas famílias, que se converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa, da esposa ao marido. Ó Deus, nós oramos para que a bênção do Senhor venha sobre cada família. Ó Deus, para que toda seta lançada para a destruição das famílias, que são a base da sociedade, que sejam desfeitas. Nós cremos, Senhor, que toda família é projeto do Senhor. Não há casamento errado, não há uma escolha que foi feita errada e que por isso não tem solução. Nós cremos que o Senhor é o Deus que transforma. Nós não cremos no que o ditado diz, que pau que nasce torto, morre torto. Mas nós cremos que pessoas que eram tortas, elas são endireitadas pelo poder do Teu Espírito Santo, são transformadas. Então, Deus, nós não somos daqueles que cremos que os nossos filhos não têm solução, porque eles são seus, eles são para louvor e honra e glória do Senhor. Deus, nós não cremos que os nossos casamentos não têm solução, nós cremos que tem solução sim, porque cremos que quando o Senhor entra na nossa vida, entra na nossa história e entra na nossa família, todas as coisas são novas, tudo se faz novo, a transformação, todos são endireitados e há um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. Deus seja o nosso Senhor, seja Senhor sobre os nossos casamentos, sobre o nosso casamento, sobre o casamento de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, sobre os futuros casamentos, aqueles que estão noivos, que eles sejam direcionados, abençoados pelo Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer através das famílias dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe.